Vamos falar da Prefeitura de São Paulo, Kiko? Manda. Vamos lá. Datena e Pablo Marçal. O processo do Pablo Marçal, todo mundo já estava sabendo disso, né, cara? Veio desde o primeiro dia de eleição. Veio à tona esses processos do Pablo Marçal, ele nunca escondeu esses processos dele. Ele sempre bateu de frente e encarou esses processos. Diferente do Datena, que quando foi questionado, deu uma cadeirada no Pablo Marçal, mostrando uma falta de inteligência emocional e uma fraqueza absurda. Não só enquanto candidato, mas também enquanto homem. Porque aquilo aí mostra uma fraqueza humana, não uma fraqueza somente de um candidato. E falando de processo ainda, a gente que transita no meio da comunicação, nos bastidores da comunicação, a gente sabe que o Datena sofreu alguns processos ao longo da carreira dele, beleza? A pergunta é, se o cara tem esse telhado de vidro, se o cara tem esse processo, onde já foi tramitado, inclusive, esses processos, por que ele quer jogar na cara da população paulistana que o Pablo Marçal tem um processo ou respondeu o processo? Se ele respondeu o processo, qual que é a diferença que vai fazer? E por quê? Essa é a grande pergunta. Porque ele tem no telhado de vidro, ele quer acusar o Marçal sobre o passado dele. Essa pergunta aí, acho que nem ele sabe responder. Porque é que nesses debates eles só querem destruir, né? Como o próprio Marçal falou, eles não querem em nenhum momento discutir o que eles pretendem para São Paulo. É destruir reputação, né? Exatamente. Agora vamos fazer uma conta básica aqui. A cidade de São Paulo surgiu com 4 candidatos, beleza? Eu não vou colocar o Marçal aqui. Datena, ninguém achou que ele fosse chegar onde ele chegou. Literalmente, no sentido da política, no sentido da cadeirada, porque é inadmissível isso. Ele surpreendeu uma grande porcentagem da população paulistana, tá? Por ter chegado até aqui e por ter dado uma cadeirada no Pablo Marçal. Segundo, Tabata do Amaral, que vem aí, né, como uma mulher, né, de esquerda, unindo forças entre linhas com Datena e com Boulos na Prefeitura de São Paulo. Terceiro lugar, nós temos Ricardo Nunes, que já tem a máquina pública na mão, que já era esperado aí a população e a candidatura dele, né? E temos o Boulos. Eram 4 nesse cenário. O Boulos, invasor de terra. O Ricardo Nunes, das licitações ilícitas, entre aspas, eu ponho muitas aspas aqui. A Tabata, como diz Pablo Marçal, para-choque de comunista. E o Datena, que adora uma cadeira. Vamos lá. De repente, surge Pablo Marçal, o cara que não tem mídia. O cara que não tem mídia, não, vou retificar isso aqui. O cara que não tem espaço em rádio, o cara que não tem espaço em televisão, o cara que tem a única forma de se comunicar, a internet, e que domina a internet. E ainda tentaram censurar ele na internet, né? Derrubando as páginas dele. Mesmo assim... Ele domina a internet. O que ele está mostrando, o que ele está mostrando, na verdade, é que ele não precisa, e que a televisão, tanto a televisão quanto o rádio, fazem falta? Fazem falta. Mas para quem domina a arte da comunicação, qualquer pedaço de papel, meu amigo, vira um outdoor. E é isso que o Pablo Marçal está mostrando pra gente. Ele domina a ferramenta da internet. Ele não só domina a arte da internet, que é uma arte a internet, porque não é para qualquer um, todo mundo tem acesso, mas isso aqui não é todo mundo que sabe mexer com isso. Ele sabe dominar a técnica da comunicação. E o que ele fez? Argumento ad hominem. Ele não luta pela causa, ele não fala da causa, ele fala das pessoas. E ele entrou na cabeça das pessoas. A princípio ele entrou na cabeça do Boulos, depois entrou na cabeça do Ricardo Nunes. E quando ele viu que o elo mais fraco era o Datena, ele já tinha ido pra cima da Tabata, só que nem o Datena, nem a Tabata, nem o Ricardo Nunes e nem o Boulos abraçou literalmente as acusações e o jeito do Pablo Marçal se comunicar. Quem que abraçou literalmente? O Datena. O mais velho dos candidatos. O Datena. O mais velho dos candidatos. Talvez o que teoricamente teria que ter uma vocação política, porque ele lida com esse tipo de problema todos os dias, o problema do paulistano, o problema do brasileiro, com crime, com hospitais, com falta de saneamento básico, com furtos e roubos acontecendo a todo momento. Ele fala disso todos os dias. Teoricamente, a pessoa que teria que ter mais complacência, a pessoa que teria que ter mais vocação para fazer isso,
é a pessoa mais perdida nisso. Kiko, o que eu vi ontem foi inadmissível. Ele catando uma cadeira e dando uma cadeirada no Pablo Marçal, cara, é pra internar esse cara. Esse cara precisa de ajuda, sinceramente. Você não acha? Imagina, eu não acompanho muito o programa dele, mas com certeza ele já deve ter feito alguma reportagem sobre torcidas organizadas violentas e tal, e agredindo, aí o cara me mete essa, cara. O que pode se falar sobre isso? Com certeza, Kiko, ele teve que noticiar essas brigas de torcida, onde ele com certeza falou: tem que estar preso, tem que estar preso, ô Latino, põe na tela aí, meu, esse vagabundo. E agora ele vai lá e faz isso. Por que um candidato à Prefeitura de São Paulo responde o que ele entende como uma agressão verbal com uma agressão física? Se ele se sentiu agredido verbalmente pelo Pablo Marçal, isso não dá o direito dele catar uma cadeira e dar uma cadeirada e quebrar uma costela do Pablo Marçal. Ele vai responder isso criminalmente por agressão. Você tem noção disso ou não? Um escândalo. Um candidato à Prefeitura de São Paulo dessa forma. E o pior de tudo, ele não pediu desculpas e o partido ainda não impugnou a candidatura dele. As duas primeiras coisas que teriam que acontecer: ele vir a público se arrepender e pedir desculpas, mas o narcisista dificilmente aceita os seus erros, e o Datena é o narcisista, e o partido impugnar a candidatura dele e falar: olha, nós estamos retirando o Datena, porque eles teriam até hoje, segunda-feira, 16 de setembro, para trocar o candidato. Eles têm até meia-noite para fazer isso. Se eles não fizeram isso até agora, é porque não vão fazer. E isso é uma vergonha. Quer saber o que eu acho de verdade sobre a cadeirada do Pablo Marçal, a cadeirada do Datena no Pablo Marçal? É um fim trágico de uma carreira que estava sólida. Existiam algumas manchas que foi jogada para baixo do tapete, como, por exemplo, essas acusações de assédio. Mas ele estava levando a carreira dele numa boa. Vice-líder de audiência. E quando ele mostra a verdadeira face dele, dando uma cadeirada por ter se sentido ofendido, uma agressão verbal, sendo justificada por uma agressão física, quebrando uma costela do Pablo Marçal, é inadmissível. É o fim trágico de alguém que tinha tudo para aposentar numa boa. Ele está tomando o mesmo caminho do partido dele, que é o PSDB, que era um partido gigantesco e está ficando menor. E agora, com essa cadeirada do Datena, o partido fica minúsculo, assim como a carreira do Datena.